slides, já estão lá naquele tópico os slides da aula 1, da aula 2 e da aula 3. Depois estarão disponíveis esses slides de hoje. Os vídeos gravados, o vídeo da aula 1, da aula 2 e da aula 3, já estão na barra atividades, né, no tópico vídeo aulas ao vivo. E aí o vídeo da aula de hoje, essa revisão dessa primeira parte da disciplina, também estará disponível ali para vocês. Então, ali no Classroom, na barra atividades, vocês têm sempre, né, os materiais da disciplina, né, de cada aula, ali naquele tópico. Os exercícios de cada aula da mesma forma, né? Então, cada aula, na segunda parte da aula, depois sempre do intervalo, da chamada, a gente tem exercícios, atividades, né? E esses exercícios e atividades ficam em tópicos na barra atividades também do Classroom, tá? Então, todos os exercícios de cada aula estão lá, né? À disposição de vocês, quem quiser rever, estudar, copiar, enfim, né? Ou salvar aqueles exercícios ali para estudar. Eles estão sempre à disposição ali, organizados por data de aula, né? Então, lá da aula 1, tem um tópico lá, né? Aula 1, a data, o dia que aconteceu aquela aula, e assim por diante, tá? Então, da aula 1, da aula 2, da aula 3, já estão todos lá. Hoje, da mesma forma, né? Depois da primeira parte da aula, depois do intervalo e chamada, vamos ter exercícios dessa revisão de hoje. E esses exercícios, é claro, compõem a presença de vocês também, né? Na aula de hoje, mas depois de serem postados, eles ficam ali, né, à disposição para vocês, em outros momentos, também fazerem uso deles, né, estudarem, enfim, refazerem, tá? No início de cada uma das aulas, a gente tem esse compromisso de relembrar o nosso calendário, né? Então, eu sempre peço escusas aí, né? Desculpas àqueles que sempre vem esse calendário, né? Sempre vem esse aviso e estão fazendo as coisas sempre no prazo, né? Mas sempre tem um percentual ali, né? 2, 3% que acaba esquecendo, deixando passar os prazos, né? Então é importante a gente relembrar esses elementos básicos aí do nosso calendário, reforçando, é claro, que a gente tem, né? O vídeo do contrato pedagógico, que foi feito no primeiro dia de aula, né? A primeira coisa que a gente fez no dia 29, no primeiro dia, antes do conteúdo, de qualquer coisa, a gente fez um contrato pedagógico, todos combinados, né? A gente entrou no Moodle, demonstrou lá onde estão as avaliativas, demonstramos onde vai aparecer a prova, a substituição, nós abrimos o guia do aluno, mostramos ali onde vocês têm que olhar para ver os prazos das avaliativas. A gente abriu ali a semana 1, semana 2, mostrando onde estão as avaliativas do N1. Depois, na sequência do contrato pedagógico, a gente mostrou o trabalho disciplinar no Classroom. A gente abriu, mostrou como vocês vão fazer a edição, como vão fazer a entrega. Tudo foi demonstrado passo a passo. O vídeo do contrato pedagógico é um vídeo de quase 1 hora, mais ou menos, né? E ele já está disponível para vocês no Classroom na barra atividades. Então, quem não assistiu, quem assistiu pela metade, né? Quem entrou depois na aula, né? Não deixe de assistir o vídeo do contrato pedagógico. São vários combinados, informações importantes, tá? Então, gente, no dia 29, a gente teve a aula 1, primeira parte conteúdo, segunda parte exercícios. 1 do 7, a gente teve a aula 2, mesma coisa, primeira parte conteúdo, segunda parte exercícios. Aula 3, terça-feira passada, primeira parte conteúdo, segunda parte exercícios. Sempre dividindo, né, uma parte da outra, a gente tem o intervalo e tem a chamada, né? E sempre é importante reforçar, né, pessoal, que não significa que a gente trabalhou a primeira parte da aula, já venceu todo o conteúdo daquela aula. Não, ela continua com os exercícios. Então, o conteúdo continua sendo desenvolvido, só de um outro formato, né? São duas estratégias, uma primeira parte mais expositiva, uma segunda parte de pesquisa, onde vocês vão pesquisar nos materiais, né, na apostila, nos slides de aula, com base no que vocês assistiram também na aula ao vivo, para evoluir ali através dos exercícios também o conteúdo da aula correspondente, tá? Então, dessa primeira parte da disciplina, vocês têm uma avaliativa no Moodle para fazer, vale 2 pontos, tem prazo, o prazo está no guia do aluno, conforme a gente mostrou lá no vídeo do contrato pedagógico, tá?
Hoje, nós temos uma revisão, né, dessa primeira parte da disciplina. Aí, na semana que vem, a gente começa a segunda metade. No dia 13, a aula 4, no dia 15, a aula 5, no dia 20, a aula 6. Essas outras 3 aulas, né, a segunda metade da disciplina, compõe, né, o conteúdo para a avaliativa 2. Então, vocês vão fazer a avaliativa 2 no Moodle, ela também vale 2 pontos, ela tem um prazo para ser feito, né, então cuidem lá no guia do aluno, aquela data, né, e o horário que encerra, tá, para não perder o prazo. Então, as duas somadas dão 4 pontos, né. No dia 22, a gente tem uma revisão dessa segunda metade da disciplina. Vocês têm também, para fechar a nota da N1, né, o trabalho disciplinar, tá? Ele tem peso 6 na N1, somado então com os 4 pontos das avaliativas do Moodle, fecha 10 pontos na N1, tá? Ele, trabalho disciplinar, tem prazo de entrega até 24/7. Qualquer data antes disso, incluindo o próprio dia 24, é data de entrega, né? Depois do dia 24 já passou o prazo, tá? A gente abriu o Classroom, mostrou isso lá no vídeo do contrato pedagógico, né, os detalhes de como fazer a entrega. Quem não lembra, que não assistiu, reveja lá por gentileza, tá? No dia 27/7, nós vamos ter uma revisão final para nos prepararmos para a prova, né? Que acontece na quinta-feira, 29/7. A prova acontece no Moodle, vale 10 pontos na N2. A gente falou disso já, né, no contrato pedagógico, a gente mostrou lá no Moodle onde é que vai aparecer essa prova. Nesse dia 29/7 não tem aula ao vivo, tá? São passados para vocês no Classroom as instruções de prova e o código. Então, antes das 9 horas, vocês vão acessar o Classroom nesse dia 29, vão ler as instruções, vão copiar o código. E aí, às 9 horas, vocês vão abrir o Moodle, vão entrar na disciplina de gestão da qualidade, vão clicar na prova, inserir o código da prova e fazer, então, as 10 questões, tá? Então, são 10 questões objetivas sobre o conteúdo da nossa disciplina. Ao final, cliquem em salvar, enviar, e ela já vai dar a nota que vocês ficaram na N2. Nossa média final é N1 mais N2 dividido por 2. Então, N1, 10 pontos, avaliativas no Moodle mais trabalho. N2, 10 pontos, a prova final. Soma as duas, 20, divide por 2, 10. Se somado N1 mais N2 dividido por 2 der menos que 6, a gente ficaria reprovado por nota, né? Porque a média mínima de aprovação é 6. Mas, nesse caso, se ficar abaixo da média, ainda tem mais uma chance, que é a avaliação de substituição. Ela substitui a menor nota, né? Então, se eu fiquei com a média final 5, eu posso fazer essa prova de substituição, né? Melhor dizendo, até devo, né, fazer essa prova de substituição no dia 14/8. Então, 14/8, 9 horas da manhã, acesso Moodle, disciplina de gestão da qualidade. Nessa aqui não tem código, né? Só clicar na prova e fazer, vale 10 pontos. E ela substitui a menor nota entre a N1 e a N2. Só para quem ficou abaixo da média, né? Quem ficou na média nem vai aparecer a prova de substituição no Moodle. É só para quem ficou abaixo. Então, quem ficou abaixo fez lá a prova de substituição, tirou sua nota na substituição. Essa nota da substituição, ela vai, então, substituir a menor nota que vocês tenham ficado entre a N1 e a N2, para aqueles que ficaram abaixo da média. Tá? Muito bem. Dúvidas, perguntas? Não. Tranquilo. Muito bem, gente. Se vocês não têm nenhuma dúvida, nenhuma pergunta sobre o nosso calendário, avaliativa, prova, trabalho, substituição, guia do aluno, nós vamos evoluir, então, para a nossa revisão. Às vezes acontece, né? A gente, não lembrei de perguntar, e aí lembra de alguma coisa sobre o calendário, prova, avaliativa. Não se preocupem, né? Cada aula
no início de cada uma eu vou lembrar de novo o calendário, e vocês se lembrarem de algo, a gente esclarece, tá? Então, nossa revisão, gente. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Ilha das Flores, né? Eles fazem uma brincadeira com a palavra reviver. Eles falam que reviver é relembrar, relembrar é refazer, né? É tornar aquilo que já foi feito, tornar a reviver aquilo que já se viveu, enfim. Então, na nossa revisão, né, não tem coisa nova. Uma revisão é ver aquilo que já foi visto antes, né? Então, a gente vai estar revisando esses conteúdos da aula 1, 2 e 3, tá? Essa revisão, né, ela tem esse cunho também de, principalmente para quem ainda não fez a avaliativa 1, né, do Moodle, né, ter mais uma chance, né, de relembrar esse conteúdo, de estudar esse conteúdo para fazer essa avaliativa, tá? E é claro, né, esses momentos de revisão são sempre muito importantes porque eles fortalecem o conteúdo, nos deixam mais preparados, a gente consegue se absorver, né, desse conteúdo de uma forma mais direta, de uma forma mais apropriada. E depois, é claro, né, a gente tem o trabalho para fazer, a gente tem a prova final também, então é sempre importante, né, a gente reforçar os conteúdos. Então, relembrando já lá da nossa primeira aula, né, alguns conceitos. Uma das primeiras coisas que a gente viu, né, na aula 1 foi o conceito de qualidade. E a gente viu ali uns 2 ou 3 conceitos, né? Um conceito sobre a visão dos especialistas, um conceito geral e amplo, né, em relação à percepção das pessoas em geral, e depois a gente viu um conceito da norma, né, o conceito da norma ISO 9000, que faz um conjunto, né, de agregados de todos esses elementos de qualidade e amplia essa visão, tá? Então, para o sistema de gestão da qualidade ISO 9000, a qualidade é um julgamento feito pelos clientes ou usuários do produto ou serviço. Então, vamos lembrar dessa primeira frase aí, né? Essa palavra-chave, julgamento. Então, é uma percepção para cada pessoa. A qualidade é uma percepção. O que cada pessoa julga ser qualidade? Então, para cada pessoa pode ser diferente, para cada grupo humano pode ser diferente, para cada sociedade, cada cultura, né? Então, é um elemento importantíssimo, porque as empresas precisam fazer essa análise de mercado, né, e entender esse contexto onde são inseridas. Porque como aquela sociedade, como aquele grupo humano, como aquele público-alvo julga a qualidade para aquele tipo de produto, para aquele tipo de serviço, para aquele tipo de atendimento, né? E a norma segue conceituando o grau em que os clientes usuários sentem que o produto ou serviço excede suas necessidades e expectativas. Então, aqui não é só atender as necessidades e expectativas, mas também exceder essas necessidades e expectativas, tá? No mundo competitivo, globalizado, em que nós temos uma quantidade enorme de concorrentes, né, gerar essa sensação de maior qualidade, atender de uma forma mais ampla as necessidades dos clientes, pode sim trazer confiabilidade, pode trazer fixação da base de clientes, né, com aquela marca, com aqueles tipos de produtos. Tá? E claro, para a norma, né, é o grau em que as características da empresa, da organização, produto, processo, o sistema organizacional vai satisfazer os requisitos da própria norma, né? Ela existe para determinar um padrão, né? Um padrão de processo, um padrão de produto, né? Um padrão de trabalho, né? E esses requisitos, para que a empresa possa se certificar, né? Receber um certificado da qualidade, enfim, ela deve atender os requisitos da norma que ela busca estar se qualificando. Nós vimos também essa correlação existente entre 3 variáveis importantes na qualidade, né? Que é a própria qualidade, a sua relação diretamente proporcional à produtividade e à competitividade. Ou seja, toda vez que a gente gera uma melhoria na qualidade, uma melhoria no processo, uma melhoria no produto, a gente melhora a capacidade do grupo humano que atua dentro dessa organização, em termos de
treinamento e desenvolvimento, a gente diretamente, de forma proporcional, aumenta a nossa capacidade produtiva. E sempre que a gente aumenta a capacidade produtiva, significa que nós estamos oferecendo um maior número de produtos para o mercado, que a gente está oferecendo esses produtos com menos desperdício de matéria-prima, menores custos, então a gente está se tornando mais competitivo. Em geral, quando a gente se torna mais produtivo, ou a gente compete nesse mercado, né, ofertando produtos a um preço mais atrativo, porque eu reduzi os custos, então eu consigo ter um preço menor, ou então eu mantenho o mesmo preço de mercado, mas eu tenho um ganho, né, na margem de lucro. Então, não tem o mesmo preço, diminui o custo, ou seja, o gap, a diferença, né, entre o custo e o preço de venda, aumenta a minha margem. Né? Então, a empresa se fortalece. Então, a empresa pode ser mais competitiva nesses dois aspectos, no mínimo, né, só para lembrar dois. Então, como são variáveis diretamente proporcionais, a inversão desse raciocínio também é verdadeira. Se a empresa acaba diminuindo a sua qualidade, né, em algum aspecto, seja o processo, seja o produto, seja, né, no cuidado com as pessoas, se ela diminui essa qualidade, automaticamente vai reduzir proporcionalmente a sua produtividade e a sua competitividade. Tá? Então, aqui um elo de ligação, né, entre esses três elementos e como a qualidade vai impactar esse acesso ao mercado. Né? E é claro, mais acesso ao mercado, mais conversão de vendas, mais receita. Isso mantém a saúde financeira da empresa, o seu crescimento, a sua expansão, e traz aqueles elementos positivos da reação em cadeia de Deming, né, que a gente viu também. Se o inverso acontece, menos acesso ao mercado, menos conversão de vendas, menos resultado financeiro. Há uma redução das capacidades da empresa em, né, expandir, crescer. E, eventualmente, né, se isso perdurar mais tempo, a empresa pode reduzir, né, o seu tamanho, os postos de trabalho, né, e isso vai, então, fazendo com que a empresa reduza. Tá? Então, é muito importante essa relação aqui. Nós vimos também os indicadores, né, lá na primeira aula. Nós vimos a sua importância. Né? Então, não se faz gestão sem planejamento e não se faz gestão sem medir as coisas. Né? E, ao medir, obrigatoriamente, a gente tem que estabelecer as metas, né? Porque também não faz sentido, né, medir algo sem ter uma meta. Né? Essa meta é que nos vai indicar, né, se a gente precisa tomar decisões ou não em relação àquilo que foi medido. Tá? Ao medir, nós temos informações, então, para tomar decisões, fazer correções, né, melhorar um processo, melhorar um produto. Agora, existem uma infinidade de indicadores. Para cada área, cada departamento, setor de uma organização, a gente tem um número muito grande de possibilidades de indicadores. Então, a primeira coisa é definir o que vai ser medido, ou seja, o que é importante medir de fato, para que a organização não se perca, né? Daqui a pouco em muitas burocracias que vão, na verdade, dificultar a produtividade, né? Porque aí o objetivo acaba sendo, né, coletar dados, né, gerar números, gráficos, né, e não a produtividade em si. É o contrário. Aquilo que se mede é para gerar a produtividade, tomar decisões que vão corrigir os rumos. Então, eu devo ter os indicadores necessários, certos, na medida e na quantidade correta. Porque os excessivos, né, aquilo que for desnecessário, vai, na verdade, causar dificuldades. Então, a gente tem que definir o que é correto medir, qual indicador está adequado àquele departamento, àquele setor. Tá? Não é a quantidade de indicadores que vai gerar qualidade, mas é o indicador correto. Depois de definido qual indicador, se define como vai ser feita essa medição, né? A coleta das informações, os dados. Tá? Claro, essa forma de medir, né, ela deve ser confiável, porque dali, dos dados coletados, muitas decisões vão ser tomadas, decisões estratégicas. Então, essa medição não é aleatória ou cada um decide como fazer, ela é definida pela política da qualidade, tem forma de fazer, as regras, né?
da medição. E claro, depois para monitorar tem que estabelecer as metas, né? Porque foi medido, mas qual era o objetivo dessa medição? Qual o percentual adequado para aquele processo, né, de atingimento da meta? Bom, se estabeleceu a meta, por exemplo, em 90% de atingimento e a área, o setor, né, alcançou 88%, tem um gap, uma diferença de 2%. Então, quais serão as ações corretivas, qual o plano de ação para voltar para a meta? Então, isso exige uma medida, né, um esforço organizacional. Se a meta é 90, a empresa atingiu 92%, 93%, ela está acima da meta. Então, não exige ações corretivas, mas é interessante, né, observar o que está garantindo, né, que essa meta esteja sempre acima do nível superior. Né, porque a gente precisa repetir, reproduzir aquilo que dá certo, né? Então, não só olhar o indicador e dizer, não, está dentro da meta, a gente não precisa tomar nenhuma decisão, né? Não precisa, é só seguir. Né? Mas a seguir o quê? Tem que saber também, né? Então, já fazem 6 meses que a gente bate a meta. Mas por que, que a gente está batendo a meta? Tem que observar o processo, né? Como as coisas estão sendo feitas, para padronizar essa situação. Porque pode acontecer uma alteração dos parâmetros na empresa, e daqui a pouco saiu da meta. Por que, que saiu da meta? Então, se eu souber como as coisas são feitas, né, e os padrões que garantiam o atingimento da meta, eu consigo observar o desvio. Ah, não está atingindo agora porque aquilo que era feito daquele jeito não está mais sendo feito. Né? Então, a gente deve observar sempre as duas coisas. Tá? Uma vai exigir tomada de decisão, plano de ação, que é abaixo da meta. Acima da meta, olhar os padrões, registrar, né, e compreender, né, o que garante a superação da meta. Nós vimos também, gente, nessa primeira parte da disciplina, né, o sistema de gestão da qualidade, naquilo que diz respeito à distinção, à diferença entre as técnicas da qualidade e as ferramentas da qualidade. Tá? A diferença é que as técnicas, elas são uma filosofia de trabalho, uma metodologia de trabalho que gera resultados em termos de qualidade, produtividade e, portanto, competitividade. Tá? Por exemplo, o just in time, né, a manutenção produtiva total, os 5S. Elas são uma forma de conduzir a gestão, o processo. Né, uma metodologia, uma filosofia de funcionamento. Tá? Já as ferramentas da qualidade, elas são elementos mais práticos, né, onde a gente tem ali uma forma de registrar problemas, registrar situações fora do padrão, analisar essas situações, propor soluções, que é o caso do diagrama de causa e efeito, por exemplo, né? É uma ferramenta da qualidade, um diagrama a gente registra ali o efeito de uma situação e analisa suas causas para propor soluções. O ciclo PDCA também da mesma forma, né? Uma ferramenta em que a gente pensa o processo, estabelece ações. Então, uma ferramenta é sempre algo utilizado para coletar informações, analisar informações, propor soluções. Então, essa é a grande diferença entre as técnicas e as ferramentas, tá? As ferramentas a gente analisa problemas, propõe soluções, registra. As técnicas não. As técnicas da qualidade são uma filosofia, uma metodologia, uma forma de conduzir os processos, uma forma de trabalhar, tá? Até aqui, gente, como é que tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu não. Tranquilo? Tainá colocou tudo certo no chat, a Aline também tranquilo, o Eduardo também colocou tranquilo. Muito bem, gente, então vamos adiante.
Nós vimos também conceitos como processo, produto, gestão, sistema, né? Nessa primeira parte da disciplina, então vamos relembrar. Bom, processo. O que é processo, né? O processo se relaciona à transformação que se tem, né, nas matérias-primas, insumos, dados, informações de entrada num sistema organizacional, né? Então, lá dentro do núcleo, né, central da empresa, acontece essa transformação, né? A matéria-prima passa, então, a se tornar um produto. As informações dados passam a se tornar um serviço, né? Na saída, então, a gente tem o resultado, que é o produto. Então, o produto é o resultado do processo. O processo é a transformação da matéria-prima, dos insumos, dos dados, em um produto ou serviço, tá? Então, o processo está ligado à ação transformadora. O produto está ligado ao resultado, aquilo que se obtém do processo, tá? É uma relação direta, né, entre processo e produto. Então, por isso, importa muito para a qualidade, né, esses dois conceitos e essa relação entre esses dois elementos, porque o processo tem influência direta no resultado. Então, o resultado do processo é o produto. Então, o produto vai ter mais ou menos qualidade se o processo for mais ou menos qualificado. Nós teremos mais produtividade na saída, um nível maior de produtos, por exemplo, se o processo, né, tiver os devidos cuidados em relação à qualidade. Se eu tiver desperdício de matéria-prima no processo, eu vou ter menos produto, menos produtividade na saída, né? É uma relação direta entre esses dois elementos, tá? Outros dois conceitos muito importantes são sistema e gestão, né? Sistema compõe todos os elementos organizacionais de uma forma, claro, interrelacionada, né? Porque existe um chaveamento, como se diz, né, entre cada departamento e setor. O setor sempre necessita de informações de múltiplas áreas e departamentos e outros setores, e obviamente também deve informações, né, resultados a outras áreas, departamentos e setores. Então a gente tem uma inter-relação, né, importantíssima. Isso é o sistema organizacional, né? Se existe um desequilíbrio, né, nessa relação entre esses elementos, a gente tem um problema no sistema. Então, claro que um sistema em equilíbrio é um sistema sinérgico, né? Então, a gente tem uma sinergia, a gente tem um sistema trabalhando de forma equilibrada. Um transcurso de comunicação, de relações, né? Funcionando em pleno equilíbrio. O oposto disso gera o desequilíbrio no sistema. Né? A gente tem uma desordem, né, no sistema, um erro, uma falha nas comunicações. E se existe esse problema, o resultado do sistema, né, tende a ser prejudicial à organização. Então, o sistema também é importante e essas inter-relações, né, devem ser muito bem observadas, geridas pelos gestores. E a gestão, então, é um conjunto de atividades que vão ser coordenadas, controladas pelos dirigentes da organização, né, desde o seu nível estratégico até o nível operacional, né, que vão colocar as políticas de gestão em prática junto com as suas equipes, né. Então, vai lá desde do presidente da organização, né, que é a liderança máxima, depois as diretorias, depois os supervisores, gerentes, né, os líderes operacionais. Então, esses líderes fazem esse papel dentro da gestão, tá? Então, depois de ter conceituado, né, todos esses elementos iniciais, sistema, gestão, qualidade, processo, produto, nós adentramos na nossa disciplina, nessa primeira parte, no conceito do sistema de gestão da qualidade, ou seja, integrando todos esses conceitos, né? O sistema de gestão da qualidade é o conjunto de pessoas, práticas, procedimentos, equipamentos, instalações, sistemas, que são recursos todos voltados, direcionados à obtenção da qualidade. Claro que aqui guardada aquela correlação, né? Por que a gente quer obter qualidade? Para gerar produtividade, gerar competitividade e maior receita dentro do mercado. Isso só é possível, e a gente comentou isso nessa aula, né, por causa das pessoas, né?
Então, o conceito começa com um conjunto de pessoas, porque elas que fazem, né, o processo acontecer, elas que atuam dentro desse sistema organizacional, são as pessoas que executam procedimentos e práticas, usam os equipamentos, né, programam, configuram o sistema. Né? Então, tudo começa com as pessoas, e as pessoas são o elemento mais importante de qualquer empresa, qualquer organização. Então, isso torna relevante, né, naquele processo de treinamento, desenvolvimento das pessoas. Então, sempre que a gente investe no grupo humano e faz esse grupo humano evoluir dentro de uma organização, a gente está fazendo a organização evoluir, porque a organização são as pessoas. Né? Então, se eu tenho pessoas, não invisto em treinamento e desenvolvimento das pessoas, mas eu invisto em novos equipamentos, não vai adiantar muito, porque são as pessoas que usam o equipamento. Se não treinar elas, não tem como usar da forma correta o equipamento. Se eu tenho um novo sistema, quem é que vai operar o sistema? Quem é que vai configurar o sistema? Se eu não treino as pessoas, não vai fazer muita diferença, né? Porque as pessoas não vão saber usar da forma correta. Então, sempre começa com as pessoas. As organizações são pessoas. E para o sistema de gestão da qualidade, isso fica muito evidente, né? Durante todo o transcurso aí desse conceito de sistema de gestão da qualidade. Então, no conceito de sistema, né, que a gente já viu, existe uma inter-relação, né, sempre entre os elementos. E na visão da gestão da qualidade, né, o sistema, o processamento, né, da organização, ela funciona na entrada com as informações, dados, requisitos solicitados pelo cliente, naquilo que diz respeito, né, às suas expectativas com relação ao produto, com relação ao serviço que é prestado por essa organização. Então, o primeiro elemento de definição, né, são os requisitos do cliente, porque aí no processamento organizacional, né, onde a empresa então faz a transformação do produto, né, a transformação do serviço, é onde ocorre, né, a gestão desses 4 processos aqui que vão gerar a satisfação do cliente, ou seja, na saída eu vou ter um produto, um serviço exatamente adequado àqueles requisitos que eu tinha lá na entrada. Então, se eu oferto ao mercado exatamente aquilo que o cliente desejava, eu tive um processo sem perdas, né? Eu tive um processo que atendeu às expectativas, ou seja, meu cliente vai ficar satisfeito. Agora, se o meu processo aqui tem problemas, falhas, em algum percentual eu não vou satisfazer tudo aquilo que tinha de requisitos, né? E essa satisfação do cliente vai ficar prejudicada. Então, esses processos precisam trabalhar em harmonia, em equilíbrio, né? Precisa existir uma sinergia dentro do sistema. Então, claro, tem as responsabilidades da administração em relação às políticas e objetivos da qualidade, da forma de trabalhar, né, os procedimentos a serem utilizados, as regras organizacionais, né, os investimentos sendo feitos, né, a condução da organização. Claro que é necessário gerir os recursos, né, então nós temos sempre um time de gestão, né, trabalhando a respeito disso. Os recursos sendo bem geridos, né, nós temos a realização do produto ou serviço, mede-se os resultados, os indicadores e as metas, corrige as falhas, padroniza aquilo que está dando certo. Nós temos um ciclo positivo aqui para atender esses requisitos e satisfazer o cliente. Né? Claro que é importantíssimo, né, que essa fase, medição e melhoria, né, ela possa servir para fazer as correções, né? Porque se a gente não fizer as correções, nós vamos apresentar produtos, serviços para o mercado que não satisfazem a totalidade, né, daquilo que era desejado pelo mercado. Isso pode gerar problemas aí de manutenção dessa empresa no mercado, né, da sua permanência no mercado, os seus ganhos e as suas receitas. Bom, o sistema de gestão da qualidade, visto da ótica do ciclo PDCA. Tá? O ciclo PDCA, então, é dividido em 4 fases, 4 momentos, né? O plan, planejar, o do, fazer, executar, o check, verificar, e o action, agir, atuar corretivamente.
No planejar, primeira fase, né, em um sistema de gestão da qualidade, é estabelecer os objetivos e metas, depois como esses objetivos devem ser atingidos, ou seja, a forma, né, de fazer, estabelecer prazos para execução. Então, no planejamento, né, a gente define, né, o que vai ser feito, quem vai fazer, por que será feito, né, para que, né, aquele processo vai existir, o que ele vai melhorar, quanto vai custar, né, os prazos. Isso tudo feito no planejamento. Depois parte-se para a segunda fase do ciclo PDCA, que é execução, né, fazer o do. Mas para fazer, a gente começa com as pessoas, né? Treinar, educar, desenvolver a equipe, os colaboradores, os processos, através das pessoas. E só a partir disso é que se executam as tarefas que foram planejadas. Então, não tem como saltar de uma coisa para outra, né? Eu planejei e aí eu já vou executar. Não tem como dar esse salto, né? No meio disso, precisa desenvolver, treinar, educar as pessoas. Tá? Sem o qual isso não vai ocorrer com sucesso. Né? Então, não podemos pular essa fase. Né? E às vezes as empresas entendem isso, né? Fazem, mas não fazem da forma melhor, mais adequada. Né? Tem que treinar as pessoas, porque não dá para ir direto do planejamento para execução. A gente faz aquele treinamento, né? Rápido, né? Não é também assim, né? Tem que ter um momento próprio, propício para isso, né? Com tempo acertado para desenvolver e treinar as pessoas. Né? Então, as informações devem ser desenvolvidas. Né? As informações devem ser compreendidas. A gente deve, no treinamento, se assegurar de que as pessoas, né, tenham aquele entendimento da informação, como ela deve ser trabalhada. Né? Em geral, as empresas, na pressa, né, muitas vezes fazem treinamentos rápidos, né? E aí tem um problema, um desvio no resultado. Por quê? O treinamento foi acelerado, foi rápido, não foi atencioso em relação às necessidades desses colaboradores. E isso quando a empresa ainda consegue compreender, né, e seguir esse passo. Mas tem empresas que, né, já colocam em prática direto. Né? Nem treinei as pessoas, já tem um procedimento novo. Faz assim que assim, agora para fazer assim. Né? Qual é a chance disso dar certo? Muito, muito pequena. Começa a ter conflito de informações, uma desinformação, ruídos, porque cada um vai entender de um jeito. Não foi feito um treinamento, né? Não foi feito uma comunicação direta, né? Ao mesmo tempo para todos, para desenvolver as ideias. Então cada um vai compreender de um jeito. Isso se, né, todos forem olhar o procedimento novo, né? Alguns vão olhar, outros não, uns vão ouvir falar de outro que mudou. Isso tudo gera muito ruído. Né? E algumas empresas têm essa ilusão, né, de que, bom, tem um procedimento, né, a obrigação é seguir o procedimento, mas precisa, né, informar, precisa treinar, precisa desenvolver, precisa ouvir as dúvidas, as perguntas, né? E às vezes, ouvindo as dúvidas e perguntas dos colaboradores, né, a empresa pode surpreender, inclusive nesse momento do treinamento, né, com necessidade de ajustar o próprio procedimento, né, que alguém tinha pensado e não tinha se dado conta ainda, né, porque não executa o processo de forma direta, né, e os colaboradores muitas vezes têm essa visão, né, operacional. Aquele operador, aquele colaborador que lida com aquela situação do dia a dia. Então ele sabe de algumas coisas que acontecem no processo, e às vezes quem fez a elaboração, né, de uma forma técnica, né, não tem todo o conhecimento necessário, então é um momento também de reflexão, né, sobre o próprio processo. Depois, posto em execução, somente após devidamente treinar as pessoas, se faz a verificação dos resultados para detectar os desvios e as falhas. Muitos dos desvios das falhas, né, tem relação direta com o mau treinamento, né? Então, muitas coisas aí no check se detecta isso. Não precisa retreinar as pessoas, precisa, né, rever o processo, né? Ou as pessoas, o resultado não deu certo porque as pessoas não foram treinadas. Muitas das coisas na verificação, né, estão relacionadas ou a falta de treinamento
ou um treinamento mal executado, né? Então, dá sempre muita oportunidade de correções, que é o último item, né? Agir corretivamente, tá? E sempre se volta ao início do ciclo, né? Porque o objetivo é a melhoria contínua, então a gente vai estar sempre reanalisando um processo, né? Os processos organizacionais para fazer essas melhorias. O objetivo sempre é levar a organização, né? Seus diferentes processos, né, produtos ou serviços de um nível anterior para um nível superior, né? Então, melhorar a qualidade, levando ela do nível menor para um maior, melhorar a competitividade de um nível menor para um maior, sempre nessa perspectiva. Então, o objetivo central sempre é melhorar, né? O objetivo central do sistema de gestão da qualidade é sempre esse. Existem dois tipos de sistemas, né? Os sistemas certificáveis e os sistemas não certificáveis. O sistema certificável é aquele que gera, né, um certificado da qualidade. É uma normativa, é uma norma, né, de qualidade, que é gerida pelos organismos certificadores, que por via de consequência também são, né, geridos, administrados, pelo menos aqui no Brasil, né, pelo Inmetro, né, que autoriza determinados organismos certificadores. Esses têm autorização de certificar as empresas no Brasil, tá? Então, quem dá o certificado para as empresas? Os organismos certificadores. E eles só funcionam com autorização do Inmetro, tá? Os sistemas não certificáveis. Sistemas não certificáveis, obviamente, né? Não dão lá um selo de qualidade, né? Não dão um certificado para essa organização, mas são ferramentas, técnicas, sistemas de gestão de qualidade que facilitam, né, a empresa a dar um suporte ao seu próprio sistema certificado. Outra diferença importante: o sistema certificável, como necessita, então, né, de um organismo certificador, vai trazer, né, custos, investimentos nessa área para a empresa de uma forma um pouco mais expressiva. Então, a empresa vai ter que deter esses recursos ou fazer reservas de recursos para fazer a implantação de um sistema certificável. Já no sistema não certificável, né, como ele não é atestado por um organismo certificador, as organizações têm essa liberdade, né, de aplicar esse sistema não certificável da forma como ela melhor, né, pode adaptar esse sistema à sua realidade, né? Ela não vai receber uma certificação, mas ele serve como suporte, né, a melhorar essa correlação entre qualidade, produtividade e competitividade. Em geral, é o primeiro passo, né? Antes da empresa buscar um sistema certificável, fazer esse investimento de maior soma, de maior monta, ela vai aplicando, então, essas sistemáticas não certificáveis, né? Inclusive para desenvolver as equipes, né? Fazer as pessoas começarem a adotar a filosofia da qualidade, né? Compreender as ferramentas, as técnicas da qualidade, e aí, em geral, depois a empresa começa a buscar os sistemas certificáveis, né? Pode ser um passo a passo aí. A Aline colocou no chat ali que vai sair, já volta, tranquilo. Bom, gente, os nossos sistemas certificáveis, tá? A gente vai tomar como referência aí a ISO 9000, né? Ela é uma norma, então, da qualidade que padroniza o processo, né? O produto. Então, a gente vai ter muitos requisitos na norma ISO 9000 em relação a processo e produto, tá? Existe, então, a necessidade da empresa se adequar para obter essa certificação, como referência ISO 9000, então ela vai receber o certificado da ISO 9000, que atesta que ela tem um padrão de qualidade para o produto e para o processo, e ao implementar essa norma, ela vai ter que atender a esses requisitos. Ela só obtém o certificado se ela implementou e atendeu a esses requisitos. Então, ela vai sofrer uma auditoria, né? Então, o organismo certificador, após a fase de implantação, marcada a data da auditoria, ela vai lá e vai auditar todos os processos dessa organização. Se a empresa atendeu a todos os requisitos, ela recebe o certificado, né, dessa norma, e a empresa passa, então, a ser certificada, poder utilizar, né, esse certificado, né, o selo
da ISO 9001 nos seus produtos, no seu marketing, nas suas embalagens, inclusive para ter um maior acesso ao mercado, né? Os sistemas não certificáveis, em geral, né, são filosofias, metodologias de trabalho, às vezes criados pelas próprias empresas, né? Então, se conhece um exemplo, né, o Six Sigma, o próprio Just in Time, né, são filosofias de trabalho que foram criadas pelas empresas, né, para resolver suas situações de qualidade. E outras empresas acabam também adotando, né, essas mesmas filosofias, adaptando às suas necessidades, à sua realidade. Os não certificáveis, como a gente já tinha dito, né, eles não geram um certificado. Então, não tem um organismo certificador que vai dizer, né, não, essa empresa, né, pratica a metodologia Six Sigma seguindo requisitos, né? Não temos isso. Não existe essa certificação, né? Então, o que facilita a empresa também ter liberdade de adaptar, né, essas metodologias, filosofias, da forma como ela deseja. Vai ter alguém dizendo, ó, isso atende a requisito ou não, né? O que ajuda, é claro, as empresas que não são certificadas, né, não têm um certificado de uma norma certificável, a desenvolver essa habilidade de trabalhar com a qualidade, para depois dar o segundo passo e buscar um sistema certificável. Os sistemas não certificáveis, eles dão suporte, né, ao próprio sistema certificável. Então, mesmo empresas que têm uma certificação, né, elas usam essas metodologias e filosofias também, né, para ajudar, né, criar aquele enlace, a filosofia da qualidade dentro da empresa. Além dos sistemas de qualidade SGQ, tipo ISO 9001, né, que atesta a qualidade para produto, qualidade para processo, nós temos também sistemas certificáveis, né, chamados SGA, que é o Sistema de Gestão Ambiental, né, como, por exemplo, ISO 14000, né, que é da área de sustentabilidade e ecoeficiência. Os dois sistemas, sistema de gestão da qualidade, produto e processo, e o sistema de gestão ambiental, né, na área da sustentabilidade, em conjunto formam um sistema de gestão integrado, que é o SGI. Tá? Então, a empresa que detém, por exemplo, certificações nesses dois campos, SGA e SGQ, ela tem o chamado sistema de gestão integrado. Tá? Se ela tem só a SGA, ou se ela tem só a SGQ, ela ainda não tem um SGI, que é um sistema integrado, né? E abrange esses dois elementos. Bom, nós vimos também nas nossas aulas, né, os 5 objetivos de desempenho para as organizações. Né? Esses objetivos de desempenho estão ligados à competitividade dessa organização no mercado em que atua. Então, ao atender os objetivos de desempenho, a empresa encaminha um resultado de alta competitividade. Então, sempre existe essa relação, né? A empresa precisa responder ao mercado, precisa atender a esses requisitos do mercado, os requisitos dos seus clientes, do seu público-alvo. Então, olhando para os 5 objetivos de desempenho, o mercado espera algo e a empresa responde com um desses objetivos de desempenho. Tá? Então, vamos pegar ali o primeiro objetivo de desempenho, rapidez. Então, se o mercado espera um tempo de entrega reduzido, como esse objetivo de desempenho pode ser utilizado pela empresa, né? Então, vai utilizar, por exemplo, mas não só, né? Mas, por exemplo, produção rápida. Então, se eu melhoro o lead time, o tempo, né, de produção, claro que eu vou conseguir fazer uma entrega mais rápida, né? Porque eu diminuí o tempo de uma etapa do processo. Agora, se eu melhorar todas as etapas do processo, mais rápida tem de ser a minha entrega. Então, se além da produção rápida, eu tiver, por exemplo, né, um processo logístico de entrega mais rápido, então reduzir mais ainda o meu tempo de entrega, né? Se eu tiver o tempo de deslocamento, né, entre a matéria-prima lá no meu fornecedor, né, para chegar até a minha empresa de uma forma mais rápida também, que é o processo logístico de entrada, eu acelerei mais uma vez, né? Então existem outras possibilidades, né? Então produção rápida ali é só um exemplo. Existem outros elementos, né, que podem acelerar essa rapidez aí e melhorar os prazos de entrega, tá?
Se o mercado espera produtos e serviços sob especificação, ou seja, né, determinados parâmetros, atributos. A empresa responde, né, com o seu objetivo de desempenho, qualidade, trazendo, né, processos isentos de erro. Né? E aí a manutenção produtiva total é importante, para não ter quebra de máquina, não ter desperdício de matéria-prima durante a fabricação, não fabricar produto defeituoso. Então, ela vai responder com alta competitividade. Se o mercado deseja uma ampla variação de produtos, né, um grande volume de entrega, o mercado responde com flexibilidade. A empresa responde com flexibilidade ao mercado. Então, ela tem que ter habilidade para mudar, se adaptar. Então, se ela tem produção de baixo volume, mas daqui a pouco, né, há uma absorção no mercado, ela tem que se adaptar rapidamente para atender essas necessidades de mercado. Se o mercado espera uma entrega confiável, né, um requisito de desempenho é a confiabilidade, então a operação deve ser confiável. Né? Os combinados, os contratos, né, realizados com o mercado devem ser cumpridos. A empresa promete um prazo de entrega, a empresa promete uma determinada característica do produto, né, no pacote de serviços, por exemplo. A empresa promete uma velocidade de internet e não entrega essa velocidade. É uma operação não confiável, né? O cliente vai estar toda hora pensando em mudar de operadora, né? Então não consegue manter uma base fiel, né, em função da quebra de confiabilidade. Então, se a empresa oferta determinada situação, ela deve cumprir e responder isso com uma operação confiável. Né? Se o mercado espera ali baixo preço, por exemplo, a empresa vai trabalhar no requisito custo, né, e aumentando a sua produtividade para que haja essa redução de custo. Né? Sempre lembrando aquele detalhe, né? Aqui, custo, né, a gente entende como eu preciso melhorar minha produtividade, diminuir desperdício de matéria-prima, por exemplo, né? Ou diminuir a perda no tempo em relação ao atendimento aos clientes, né? Aí eu melhoro a minha produtividade. Aqui nunca deve ser encarado como custo os investimentos em pessoas, né? Treinamento, desenvolvimento com as pessoas. E aí, então, nós temos como resultado, né? Se a empresa sabe responder, né? Compreender esses objetivos de desempenho, a gente tem um alto desempenho, alta competitividade. Claro que a empresa precisa, né, observar esses objetivos, né? Se a empresa observa um, observa outro, né? Ela vai ter alguma melhora em algum desses aspectos, mas os outros vão decrementar o resultado, né? Então todos precisam ser atendidos. Algumas empresas, né, acabam desconhecendo, né, os objetivos de desempenho e acabam se fixando em um ou dois deles, né? Em geral, os mais, né, vistos pelas empresas é o prazo, né, a rapidez e custo, né? Os outros ficam, né, às vezes a qualidade, né, é observado, mas a flexibilidade e confiabilidade geralmente são bem esquecidos, né? Então, claro, para ter o máximo de desempenho, né, de competitividade, todos devem ser devidamente observados. Até aqui, gente, como é que tá? Dúvidas, perguntas? Espero que não, só tá bem tranquilo até. Tranquilo? Legal. Eduardo colocou de boa no chat, a Aline tranquilo, a Raquel também colocou tranquilo, a Gleiciele colocou tudo belezinha. É isso aí. Então tá, gente. Então, se tá tudo tranquilo, vamos indo adiante. Uma outra coisa que a gente viu nessa primeira parte da disciplina foi a implementação do sistema de gestão da qualidade, né? Então, o sistema de gestão da qualidade, claro,
a depender do sistema que a gente está tratando, ele vai ter características próprias, né? E alguns cuidados próprios aí na hora da implementação. Então, uma coisa é a implementação da ISO 9001, outra coisa é a implementação da ISO 14000, outra coisa é a implementação da SASMAC, né? Que é uma outra, para uma outra área, para uma outra situação. Então, são bem variáveis. Cada uma vai trazer necessidades específicas por características próprias. Mas, de uma forma geral, existem algumas etapas comuns de implementação. Tá? Então, nessas etapas comuns, né, a primeira delas é o diagnóstico da empresa. Então, não se inicia a implementação de um sistema de gestão da qualidade sem antes conhecer a realidade da empresa. Quais são as suas potencialidades, as suas fraquezas, os problemas que essa organização tem, o histórico, né? Eu preciso diagnosticar cada departamento, cada setor, né? Verificar se já existem alguns indicadores, quais indicadores já existem, como são utilizados, né? Entender todo o processo. Tem que fazer um diagnóstico geral, porque vão ser tomadas várias definições, vão ser realizadas alterações e mudanças na forma da empresa trabalhar, porque está implementando um sistema de gestão da qualidade. Então tem que diagnosticar tudo com correção. Se algo ficar fora desse diagnóstico, se o diagnóstico não for bem feito, a implementação não vai ser a melhor, né? Então ele é um momento muito importante, não deve ser feito à pressa, né? Não deve ser feito de forma acelerada, deve seguir o seu curso natural. Então, dependendo do tamanho de cada empresa, né, esse diagnóstico pode se levar um tempo maior ou menor. Então, não tem um tempo específico para fazer diagnóstico. Tá? O importante aqui é que o diagnóstico seja abrangente, amplo, o mais completo. Tá? Aí, só depois do diagnóstico, identificada todas as situações, a empresa começa a fazer a definição do seu sistema de gestão da qualidade, a abrangência. Depois se define a equipe responsável pela implementação. Então, em geral, né, essa equipe é trazida de fora, né, inicialmente quando uma empresa não tem um sistema de gestão da qualidade, uma consultoria, que por obrigação já vai formar, né, em conjunto, uma equipe interna, porque cessado o trabalho da consultoria, depois a empresa vai continuar com o seu sistema, né, então ela precisa de criar um departamento, uma área de gestão da qualidade. Depois da equipe formada, ela começa então a tomar algumas definições, né, em conjunto com o nível estratégico, a direção da empresa, que são as políticas da qualidade e os objetivos que se querem atingir com a gestão da qualidade. Tá? São as as primeiras etapas mais comuns. Depois, define-se os procedimentos que vão ser adotados para a implementação. Tá? Se realiza o planejamento da implementação, vamos definir o que vai ser feito, né? Quais departamentos, o prazo, né, de instalação, né, desse novo sistema, né, quanto aquilo vai custar, né, se realiza um plano de ação, se faz um planejamento da implementação. Pronto o planejamento da implementação, a gente pode imaginar, então agora é só implantar. Não, né? Então, antes de implantar, tem que capacitar as pessoas, treinar e desenvolver. Só e tão somente só, depois disso, é que se faz a implementação. Implementado o sistema de gestão da qualidade, necessita-se fazer as verificações, né? Se o sistema foi bem implantado, quais são os desvios, os problemas, as correções necessárias, porque aí a última fase é a correção e melhoria, né? A gente corrige os problemas que possam acontecer, os desvios, faz as melhorias para que esse sistema seja bem implantado na organização. Então são 10 os passos, né? Esses 10 passos que a gente viu, eles ficam organizados, né, dentro da perspectiva do ciclo PDCA, que é o planejar, executar, verificar, agir, né? Plan, do, check, act. Né? São as 4 fases do ciclo PDCA. Então, de todos esses elementos comuns, né, das fases de implementação do sistema de gestão da qualidade, número 1 até o passo número 10,
os 6 primeiros passos, ali do diagnóstico da empresa até a definição dos procedimentos de implementação, fazem parte do planejar. Então, estão dentro daquela primeira parte do ciclo PDCA, tá? Do 1 até o 6. Os 2 elementos seguintes, o 7 e o 8, a capacitação do pessoal e a implementação, fazem parte do executar, que é o segundo passo do ciclo PDCA. Aí, claro, de forma bem direta, né? O item 9, verificação, faz parte da terceira fase do ciclo PDCA, que é o verificar, o cheque. E o último elemento aí da fase de implementação, que é a correção e melhoria, faz parte da última fase do ciclo PDCA, que é o action, né? Agir. Tá? Então temos aí uma divisão das fases de implementação correlacionadas às fases do ciclo PDCA. Tá? Bom, alguns fatores que levam ao sucesso da implementação. Precisa de comprometimento da alta direção, né? Um comprometimento, envolvimento, né? Que a alta direção realmente esteja afinada, esteja próximo das equipes, né? Dos outros níveis organizacionais. Tá? Esse é um fator de sucesso. Obviamente, o treinamento das pessoas, né? O desenvolvimento, porque são os indivíduos que vão executar no dia a dia, né? Esse sistema de gestão da qualidade. Precisa, claro, de recursos financeiros, né? Então, a empresa precisa disponibilizar esses recursos. Eventualmente, para a implantação, se a empresa não detém de imediato, ela precisa fazer reservas, né, de recursos para fazer a sua implementação, né, fazer um planejamento financeiro para isso, né, e depois de implementado o sistema, ele precisa de recursos para sua manutenção, né, sua continuidade. A empresa eventualmente vai ter que criar um centro de custo específico para a área de gestão da qualidade, né, destinar recursos, né, mensais para que possa existir esse sistema de qualidade dentro da empresa. E claro, planejamento, né? Tudo começa em gestão e administração com planejamento, inclusive o primeiro passo do ciclo PDCA é planejamento, né? O primeiro passo dentro do sistema de gestão da qualidade é fazer o diagnóstico, né? O passo inicial de um planejamento. Esses são fatores de sucesso. Benefícios da implantação, né? Então, o que traz de benefício, de bom para uma organização a implementação de um sistema de gestão da qualidade? A padronização dos processos. Tá? Então, se os processos são padronizados, via de consequência, qual é o resultado do processo? A gente viu, né? Que o processo tem como resultado o produto ou serviço, que é inerente ao processo. Então, se eu padronizo o processo, eu tenho uma padronização na fabricação do meu produto ou na realização do meu serviço, né, em algum nível. Tá? Isso faz com que haja uma aderência, né, da base de clientes às expectativas com relação àquela marca, com relação aos produtos que aquela marca oferta ao mercado. Né? Já se espera aquela qualidade, já se espera aquele nível de serviço. Tá? Isso traz confiabilidade, isso traz manutenção da base de clientes, e também ampliação da base. Isso reflete no quê? Mais receita para essa organização, né? Tendência de crescimento, ser mais competitiva. Outro benefício é a agilidade na identificação e solução dos problemas, né? Então, voltando lá para a tríade, né? Qualidade, produtividade e competitividade. Se eu sou ágil em identificar e resolver os problemas, eu aumento minha qualidade. Diretamente proporcionalmente, eu aumento a produtividade, aumento a competitividade, né? Mais receita de novo. Melhoria da organização como um todo. Então, todas as áreas, setores, departamentos, né, vão estar imbuídos dessa filosofia da qualidade, né, sempre buscando fazer melhorias contínuas. E aí a empresa toda se beneficia, né? Toda empresa evolui, né? Todos os departamentos, setores evoluem conforme as pessoas, né, vão se introjetando da filosofia da qualidade. Tá? Outros benefícios. Então, a tomada de decisão fica mais rápida, ágil, né? E ela é baseada em fatos e informações. Por que ela se torna mais ágil? Porque faz parte da filosofia do sistema de gestão da qualidade, né? A descentralização, a aproximação da liderança junto aos seus liderados, a delegação, então, dos poderes, né?
o treinamento das pessoas, né, a compreensão do processo, das regras do processo, dos procedimentos, as pessoas sabem como agir diante das situações, né, que ocorrem, porque foram treinadas para isso, foram desenvolvidas para isso, né, não foram só treinadas em aspecto operacional, mas foram desenvolvidas, né, em capacidade analítica também, para que possam tomar as decisões de uma forma mais rápida. Então, né, não tem mais só uma cabeça pensante, né, como se diz, né, não é só o líder que pensa estrategicamente, mas todas as pessoas passam a pensar estrategicamente, estão mais preparadas, então, para resolver situações, os problemas que acontecem no seu processo, né? Então, por isso a tomada de decisão se torna mais ágil. E, claro, são baseados em fatos e informações, né? As informações estão nos procedimentos, né? Os dados, os fatos estão enumerados nos indicadores, né? E aí é uma facilidade, né, em verificar os caminhos a serem seguidos. Há também uma melhoria na imagem da empresa perante seus clientes, é um benefício, né, do sistema de gestão da qualidade, porque ela é atestado, né, de que essa empresa detém qualidade, ela tem uma certificação da qualidade numa determinada norma, então a imagem perante o mercado melhora, existe ali elementos de marketing que podem ser trabalhados por essa empresa junto a esse mercado, né, demonstrando então que ela tem uma certificação, que ela atende a esses requisitos, né, e em geral ela tem uma boa possibilidade de ampliar os seus mercados. Aumenta a competitividade da organização, né? O sistema de gestão da qualidade, há essa consequência direta entre qualidade, produtividade e competitividade, né? Como as pessoas são envolvidas, né, no processo, são estimuladas, né, há uma melhoria no moral das pessoas, né, ou seja, a motivação melhora, né, o clima organizacional tende a melhorar e a cultura organizacional também. Tá? Então, são todos benefícios aí da implantação do sistema de gestão da qualidade. Temos alguns obstáculos, né, algumas coisas que podem dificultar o processo de implementação, tá? A falta de comprometimento da direção, se há esse distanciamento, se não há esse envolvimento, né, nós temos um obstáculo. A falta de comprometimento dos funcionários, porque a implantação é feita pelas pessoas, né, a execução do sistema da qualidade é feita pelas pessoas, né, então as pessoas precisam ser motivadas, desenvolvidas, né, para que haja esse comprometimento. Em geral, sempre existe uma resistência à mudança, né, principalmente se a organização, né, não envolver as pessoas, né, não treinar, não aproximar, não conscientizar, não sensibilizar as pessoas, né, querer colocar simplesmente, né, agora é dessa forma, vai haver automática resistência à mudança, porque as pessoas, né, tendem a isso. Existe uma lógica, uma forma de fazer gestão, né? Então, se a gestão é qualificada, né, ela consegue ter uma motivação das pessoas, porque ela vai estar próximo dos seus grupos de trabalho, né, dos núcleos de trabalho, os departamentos, setores e áreas, né? Compreendendo essa lógica, né, ela vai sensibilizar, ela vai treinar, ela vai desenvolver, que é um elemento que não pode ser esquecido, né? Não é só treinar, tem que desenvolver. E essa resistência à mudança se altera, se modifica, né? E claro, né, para que não haja resistência à mudança também, a gente tem que ouvir as pessoas, né? Ouvir as dificuldades, os problemas enfrentados, por isso qualifica o próprio sistema de gestão da qualidade. Então, em geral, uma boa forma de começar, né, a superar a resistência à mudança, né, não resistir, né, às pessoas, né, que fazem parte da equipe, né, então eu tenho que ouvir as pessoas, as suas ideias, né, porque isso ajuda a progredir as relações entre as pessoas, tá. Alto custo de implementação do sistema de gestão da qualidade também é um dos obstáculos, claro que vai ser impeditivo, né, se a empresa não detém os recursos para implementar um sistema de gestão da qualidade, aí tem um obstáculo. E para superar esse obstáculo, a empresa deve fazer, né, os seus planejamentos financeiros, as reservas financeiras,
para que em algum momento ela detenha esses recursos, né, consiga fazer essa implementação e acessar novos mercados, né. O Juran, que é um dos grandes autores da qualidade, né, ele traz 3 aspectos que as organizações devem focar, tá? Que é o planejamento da qualidade, o controle e a melhoria da qualidade. Essa é a trilogia de Juran, né? Ele faz algumas observações, tá? Planejamento da qualidade começa com a identificação de quem são os clientes, né? Bem ao estilo marketing, né? Fazer a pesquisa de cliente, a segmentação, né? Demográfica, geográfica, comportamental, psicográfica, entender a fundo o perfil do cliente, verificar suas necessidades e, claro, desenvolver serviços que atendam a essas necessidades. Claro, muitas vezes, né, a gente tem o cliente, né, e olha e observa a essas necessidades e comete um erro que é tentar atender a todas as expectativas e todas as necessidades. E aí falta um elemento, né, de aprendizado importante do marketing, que é o público-alvo, né? Às vezes algumas pessoas ou gestores, né, tendem a entender que não, o nosso público são todas as pessoas. De fato, né, a gente atende nas empresas qualquer pessoa, mas qual é o público-alvo? Né? Aquele público que, de fato, né, dá aqueles 70%, 80% de faturamento da empresa. Aquele é o público-alvo, né, ao qual se destina. E aí é um esforço, né, de atender de fato aquele público, que melhora muito, né, que a empresa mantenha sempre uma base de clientes. Porque se também a gente busca atender às expectativas individuais, a todo momento a empresa vai estar alterando os seus processos, né? Porque se eu tenho uma sistemática de trabalho, né, de expectativas que são atendidas para aqueles 80% que garante a base do faturamento da empresa, e um indivíduo, né, faz, por exemplo, uma observação, né, isso não é bom, quero que seja feito dessa outra forma, né, e essa outra forma de fazer desatende os 80%, mas a gente está ouvindo uma pessoa, né, e a gente quer atender a todos, né, então esse reclamou agora, então a gente faz assim agora, os 80% ficam desatendidos, né, porque isso que o indivíduo reclamou era só para ele, para os outros 80% não era, né, então essa questão de visão de público-alvo, né, é importante, né, então o público-alvo não é um indivíduo, né, o público-alvo é um conjunto de indivíduos, né, e essa clareza às vezes nem sempre acontece, né, então a empresa está sempre sendo reativa, né, então eu tenho um apontamento, então eu vou lá e resolvo aquele apontamento, daqui a pouco vem outro que faz um apontamento oposto daquele, aí eu vou atender aquele também, e aí eu fico atendendo individualidades, né, então isso não é público-alvo, tá, gente? Então tem que estar muito atento em relação a isso. A visão de gestão é sempre integrada, né? A gente não pode esquecer dos outros elementos da gestão, tá? Então a gente está falando aqui de qualidade, mas ela se liga a todos os outros conhecimentos da área administrativa, tá? Para que a compreensão seja adequada. Senão a gente começa, né, a entender então que, né, bom, tem que verificar as necessidades dos clientes, então cliente é cada um cliente, não, né? Tem um conceito lá de público-alvo do marketing, né, tem outros elementos da gestão que a gente não pode deixar de perder de perspectiva. E claro, depois para o Juran, né, o controle da qualidade, avaliar o desempenho do serviço, né, comparar esse desempenho com o objetivo que tinha sido traçado e atuar na diferença. Aqui está, né, aquela relação indicador-meta, né, certo? Não estamos atingindo a meta, o indicador, né, precisa ser trabalhado. Né? Nós estamos atingindo a meta, então a gente não vai tomar nenhuma decisão corretiva, mas a gente precisa observar o que está sendo feito certo para manter, senão daqui a pouco a gente começa a mudar, né? Se a gente não tem esse controle. Então, estamos atingindo os indicadores. Por que a gente está atingindo? Porque quando não atingir, a gente sabe olhar, né, e fazer o comparativo. Não atingiu porque a gente deixou de fazer tal
coisa que estava fazendo. Isso garante também aquelas situações anteriores que a gente estava comentando, né? Eu estava atingindo a meta, aí houve uma observação, eu mudei por causa dessa uma observação, e aí saiu da meta. Não estamos mais atingindo aquele resultado. Por quê? Alterei um parâmetro que era o público-alvo 80%, né? Aquela situação atendia, mas é por causa de uma, eu fui lá e mudei tudo. Daí parei de atingir aquele resultado, né? Então, os conceitos são integrados, né? Gestão se faz com conhecimento total da administração, né? E não somente com, né, partes, né? Entendimentos particionados, tá? E, claro, o terceiro elemento da trilogia de Juno, que é a melhoria da qualidade. É que deve ser uma constante busca de qualquer organização, né? A empresa deve estar sempre buscando melhorias, né? Melhoria de processo, melhoria no produto, melhoria no serviço, tá? Melhoria nas relações entre as pessoas, né? E é claro, para essa melhoria precisa-se ter uma infraestrutura para que essa melhoria ocorra, né? Então, como eu penso em fazer melhoria, né, sem fazer melhorias nessa infraestrutura organizacional, né? Aquilo que é ofertado, né, para as pessoas que atuam dentro da organização, os colaboradores, eles têm a infraestrutura necessária para gerar qualidade? Então, qualidade não se faz exigindo qualidade, né? Mantém as mesmas, né, parâmetros, tudo, mesmo processo, mesmo, né, a mesma infraestrutura e exige qualidade. Não vai mudar nada, né? Vai mudar só o nível de estresse das pessoas, né, que vai ser maior e isso tende a gerar uma menor produtividade, né? Então, qualidade de forma séria se faz, né, um aporte daquilo que é necessário a que as pessoas, colaboradores, possam executar um trabalho de qualidade, né? Do contrário, é só discurso e geração de estresse, né? Isso acontece muito nas organizações, né? Entender que a qualidade se faz com as pessoas, né? E aí, então, a exigência é em cima das pessoas. Né? Então, na verdade, não é uma exigência em cima das pessoas, é treinamento e desenvolvimento com as pessoas e ofertar o ferramental, a infraestrutura necessária para que as pessoas possam desempenhar essa qualidade. Tá? Então, é um aspecto importante a ser lembrado. E, claro, identificar os projetos de melhorias. Tá? E nesse elemento de identificar os projetos de melhorias, não é indivíduos estanques nas organizações, né? Ou uma pessoa, ou dois, três, né, líderes ou gestores pensando no projeto, e depois surpreende as equipes, né? Agora tu vai fazer desse jeito. Né? Tem que envolver as pessoas nos projetos, né? Tem que envolver os times, as equipes, né? Devem fazer parte da discussão dos projetos, serem ouvidas, trazer ideias, né? Debater com os grupos, né? Porque a gente, né, realmente vai ter o melhor para aquela organização, né? A gente vai ter um bom clima de trabalho, uma boa cultura, participação das pessoas, envolvimento das pessoas, né? Um ciclo positivo. Do contrário, a gente vai gerar resistência, né? A gente vai gerar dificuldade, né? Uma limitação, né, nos projetos. O projeto foi feito por alguém que pensou para que alguém executasse, se alguém que vai executar nem participou, não sabe, não, né, não trouxe ideias, não pensou, e às vezes a pessoa que pensou no projeto, né, não sabe das dores, dificuldades de quem executa, né? E aí essa dissonância, esse afastamento, né, entre a área estratégica e a área técnica, né, é um problema. Né? Isso aí também a gente já viu nas nossas aulas anteriores, né? E claro, né, se as pessoas precisam participar, então, né, tem que formar os times, tem que formar as equipes, né, que vão debater esses projetos, que vão participar da construção do projeto, ou dos projetos, tá? Então, um dos grandes problemas das organizações é esse aspecto, né? Então, os projetos não são feitos por equipes, né? Muitas vezes o projeto está na mente de uma pessoa, ou duas, três, né? E a equipe, né, está voando, né? Tá fora, né? Tá sendo deixada à parte, tá? Então esse é um grande problema e por isso a trilogia de Juran é tão importante, né? E a compreensão dela, a compreensão adequada dela, né? É que gera resultados. Tá? O contrário, né? Às vezes são conceitos soltos, né? Esparsos, né? E aí as pessoas acham que estão fazendo gestão, né? Dentro de uma organização e elas estão pensando coisas, né? E o resultado nunca avança, a empresa não cresce. Na verdade, às vezes, né, perde cliente, perde,
né, receita, perde venda de produto, né, às vezes a loja começa a ficar vazia, né, porque o que está acontecendo, né, ou a indústria, né, diminui a sua produtividade, né, às vezes reduz um turno, né, dois, né, a gestão está com problemas, né, e não consegue enxergar, né, e às vezes o pior ainda, né, ela não enxerga o problema nela e enxerga o problema que não tem nos outros, né, nas outras áreas, nos outros departamentos, né, às vezes enxerga o problema na equipe, não é na equipe, não é nos colaboradores, o problema está na gestão, né, então também tem que ter uma capacidade de visão de gestão mais ampliada, né, e a compreensão precisa ser ampla, tá. E a visão estratégica, né, a visão estratégica não é um discurso, né, a visão estratégica ela precisa existir de fato, né, senão, né, os elementos de gestão nunca são utilizados da forma correta, com a visão correta, né. Inclusive, né, vocês devem lembrar disso lá do primeiro ciclo, né, nossa disciplina de planejamento estratégico, todos vocês já estão no segundo ciclo, devem lembrar lá da disciplina de planejamento estratégico, né, sobre essas questões de visão estratégica, né, planejamento estratégico, e ela é tratada. Deming trabalha, né, essa reação em cadeia, né, gerada pela melhoria da qualidade. Então, se a visão é adequada, é certa, né, esses parâmetros são todos pensados e buscados, né, devidamente, gera a reação em cadeia de Deming, tá, que é o ciclo positivo da qualidade. Tá? Então, a melhoria da qualidade automaticamente, né, ela é obtida com a redução dos custos, né, aqueles custos que são detratores da produtividade. Então, não se trata aqui de redução de investimento em pessoas, né, é sempre bom alertar, né, pessoas é investimento, a organização é feita de pessoas, toda vez que eu invisto nas pessoas, né, eu invisto na organização, seja na qualidade, no aumento da produtividade, né. Então, redução de custos é a melhoria da produtividade, né, reduzir desperdício de matéria-prima, reduzir o tempo de atendimento, por exemplo, né. Menores retrabalhos, né, menores erros e atrasos, né. Isso são consequências da melhoria da qualidade. Assim, a empresa se torna mais produtiva e, portanto, né, mais produtiva, ela pode prospectar mais mercado, ampliar a sua capacidade de atendimento, de oferta de produtos, né. Ela tem a manutenção da sua existência no mercado, né. E, claro, né, quando a empresa amplia, cresce, ela tem uma ampliação da necessidade de mão de obra, então tende a gerar mais oportunidades também. Tá? Pessoal, perguntas, dúvidas? A Milena colocou para ela tranquilo, a Tainá também colocou tranquilo. Para mim também. Legal, Lili. É sempre importante a participação de vocês também, né, gente? Se precisarem, tiverem dúvida, pergunta, façam pelo chat, façam ao vivo. E não só perguntas e dúvidas, daqui a pouco vocês têm uma realidade da empresa onde vocês trabalham, lá acontece desse jeito, lá as coisas são feitas assim, também contribui muito, né, com todos os colegas. Então sempre fiquem à vontade para trazer situações, né, do cotidiano da vida profissional de vocês também. A Raquel também colocou tranquila no chat, a Daniela colocou tudo ok. Muito bem, gente. Então, se está tudo certo para vocês, não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, a gente faz o nosso intervalo agora, 15 minutinhos, tá? Na volta do intervalo a gente faz uma chamada, que é online, ao vivo, né? Então vocês não precisam desconectar, de preferência não desconectem, né? Eu só fecho a câmera e o microfone e a gente, na volta, né, já faz a chamada. Então peço para não desconectar, por quê, né? A gente demora um pouquinho para voltar, né, a conexão, quando vê, já passou seu nome na chamada, né? Então, se possível, tá? Precisam desconectar na hora do intervalo. São 10h30, 10h31, 15 minutinhos, então voltamos às 10h46, tá? E depois da chamada a gente vai ter, então, nossos exercícios de revisão ali no Classroom. Certo, gente? Paradinha para um café, então. Até daqui a pouquinho.